Foi interessante até. Temos agora um vídeo de Seijinho com A Empregada Me Fez Anti-Emprego. E a gente já começa com uma cena linda de um rapaz desse tamanho, vestido de empregadinha. Eu gosto do outfit de empregadinha. É clássico. Você já parou pra pensar que hoje em dia está extremamente difícil de conseguir um bom emprego? E quando você finalmente consegue um, agora você tem o desafio de conseguir se manter nele, mesmo com todas as dificuldades. Tipo, seus chefes serem completamente malucos e estarem secretamente planejando te matar. A Empregada é um filme que mostra que talvez não valha muito a pena mais esse lance aí de emprego. Felizmente, este filme mostra uma alternativa muito melhor do que esse lance de trabalhar. E exatamente por isso queremos analisar A Empregada agora. Millie é uma jovem extremamente promissora com um currículo impecável que está em busca de um emprego. E é muito engraçado que eu e a Millie somos basicamente a mesma pessoa. Ela também curte Honda Civic, o maior carro de todos os tempos, é loira, usa óculos, é extremamente boazinha e o melhor de tudo, é desempregada. Porém, infelizmente, isso está para mudar, pois ela é entrevistada para trabalhar como empregada doméstica para uma mulher chamada Nina Winchester, que é uma mulher extremamente rica e muito Winchester? simpática. Sim, por algum motivo nesse filme, loiras são do bem. E o trabalho seria muito simples, ela só precisa limpar, cozinhar e cuidar da filha da Nini, a Cici, que tem apenas 7 anos de idade. Isso porque a Nini... O nome dela é Cici. Tá grávida e agora ela precisa da ajuda de uma empregada que esteja disposta a morar lá com eles. Uma vaga de emprego dos sonhos, né? É escala 6x1 e você ainda tem que dormir no seu trabalho. Você praticamente vai trabalhar 24 horas por dia, 6 dias por semana. A Millie até fica com medo de não conseguir um emprego tão bom quanto esse, mesmo ela tendo o currículo perfeito, sendo formada numa faculdade. Mas uns dias depois vem o telefonema da Nina avisando que a Millie conseguiu sim aquela vaga de emprego e ela começa imediatamente. Só que quando ela chega lá, as coisas estão completamente diferentes. No dia da entrevista, a casa estava impecável e agora ela tá um completo caos. E a própria Nina parece que mudou completamente de personalidade. No dia da entrevista, ela tava super engraçada, simpática, divertida e agora ela está extremamente estressada e à beira de um ataque de loucura a qualquer momento. Se eu não fosse um cara extremamente alto e woke, eu até diria que a Nina é meio maluca. Mas eu jamais iria usar a palavra que começa com M para descrever uma mulher. De qualquer forma, a Nina mostra para a Millie o quarto onde ela vai dormir, que obviamente fica no sótão. É um quarto muito espaçoso com seus 5 metros quadrados, uma linda janela de 20 mais do que muita gente consegue alugar em São Paulo, tá? Centímetros que não abre e uma linda porta extremamente pesada e resistente que só tem fechadura do lado de fora. A Millie finalmente vai realizar o seu sonho de ter experiência. Só tem fechadura do lado de fora? Hã? Paulistana completa, trabalha 6x1 e dorme no muquifo. E fica melhor ainda porque a Nina ainda dá um iPhone novinho pra Millie poder fazer as compras no mercado. Esse possivelmente é o melhor emprego de todos os tempos, tá? Daí a Nina apresenta a Millie ao seu marido Andrew e sua filha Cici, que pelo visto não estavam sabendo que eles iam ter uma empregada nova. Mas deixa eu te falar, o Andrew é um cara extremamente alto e muito bonzinho que sempre defende... Ele parece muito bonito. A Millie da própria esposa dele, que é completamente injusta. Primeiro, a Nina acusa a Millie de ter roubado as anotações dela pra reunião de pais da escola da Cici. E aí ela começa a quebrar tudo, sendo que a Millie não tem motivo nenhum pra fazer isso, tendo um emprego tão bom quanto aquele. Mas daí o Andrew intervém, acalma a situação e fica tudo bem. Daí depois a Nina tenta impedir a Millie de sair durante a folga dela e novamente aparece o Andrew intervindo na situação, acalmando tudo e deixando a Millie sair durante a folga dela. Com a minha experiência em assistir esse tipo de situação, o Andrew irá conhecer Deus.
dela. O Andrew é basicamente o que aconteceria se homens pudessem ter mais de 1,70 m. Eles seriam tão altos que não caberia mais bondade no coração e eles começariam a espalhar pelo mundo. E é mais ou menos assim o dia a dia da Millie. Ela tá sempre tendo que lidar com a Nina, mandando ela fazer alguma coisa e logo em seguida brigando com ela por ela ter feito exatamente o que ela pediu. Ou seja, tipo um emprego normal mesmo. Numa noite, sem conseguir dormir, realmente, a Nina decide dar uma escapada de fininho ali do quarto barra sótão dela e ela vai ver televisão no cantinho do Andrew. Só que ela fica completamente chocada ao se deparar com ninguém menos que... Você nunca vai adivinhar quem tá no cantinho do Andrew. O Andrew! Quem poderia imaginar que o Andrew estaria no cantinho do Andrew? É tipo ficar chocado que você encontrou seu professor de biologia na clínica de disfunção erétil. Que você não tava... Você só tava de passagem por lá. Mas... Isso é estranhamente específico. A Millie fica completamente surpresa que o Andrew tá lá. E aí eles conversam um pouquinho. E o Andrew conta pra ela que a Nina perdeu os pais muito jovem num incêndio em que ela foi a única sobrevivente. E aí algumas pessoas ficam dizendo por aí, eu não vou dizer quem são essas pessoas, ficam dizendo que foi a Nina que matou os próprios pais. Mas isso não sou eu quem está dizendo. A minha boca nem está mexendo. Bem nessa hora, a Nina surge das sombras e manda o Andrew dormir. E quando ela fica a sós com a Millie, ela decide demitir a garota porque ela tá cansada dela. Mas a Millie implora por mais uma chance. Aquele emprego é bom demais. E a Nina, uma mulher extremamente tolerante, decide dar mais uma chance pra ela. Só que a Millie vai ter que começar a se vestir melhor e não igual uma vagabunda. Eu não quero criar intriga, mas se fosse eu nesse emprego... eu me vestiria muito mais apropriadamente. Inclusive, eu queria um iPhone novinho também. E a Nina também fala pra Millie ficar longe do marido dela. Eu jamais iria dar em cima do marido da esposa de ninguém, viu? Caras extremamente altos como eu respeitam muito a instituição do casamento. Numa tarde em que as amigas da Nina vão até lá pra tomar um café, a Millie escuta elas fofocando sobre a Nina pelas costas dela. Algo que não é nem um pouco feminista da parte delas. E a Millie fica completamente chocada ao descobrir que a Nina já ficou internada num hospital psiquiátrico por 9 meses. E que, na verdade, ela não está grávida. Ela está tentando engravidar. E aí a Millie já começa a desconfiar que a Nina talvez seja aquela palavra que começa com M e eu não vou usar. Sendo que não é porque alguém ficou internado num hospital psiquiátrico que ela é a palavra com M. Eu já peguei dengue, eu já fui pro hospital por causa da dengue e hoje eu não tenho mais dengue. É assim que o hospital funciona. Eu tô mentindo. Psiquiátrico não, né? Eu jamais iria pro hospital por causa de qualquer coisa, mas a lógica se aplica. A Millie também encontra vários remédios controlados da Nina para tratamento de psicose aguda, e isso também nem é um problema. O problema aqui é mesmo que ela é psicótica? Eu nem percebi nos seus 80 exemplos de eventos de psicose. Quase imperceptível. Ela não tá tomando esses remédios. Ela tá jogando pela privada. Isso sim é um grande problema, porque faz um mal danado pro meio ambiente. Eu tô brincando, eu não ligo pro meio ambiente também, mas não jogue remédio pela privada. E você quer aparecer? Você quer aparecer? Então você vai aparecer. A Millie também descobre, através da empregada de outra família, que a Nina já tentou matar a Cici afogada. E é exatamente por isso que ela foi internada. E aí sim, a Millie começa a desconfiar mais ainda que talvez a Nina realmente seja a palavra com M. Aí, tudo bem. Mas eu ainda não vou usar essa palavra. E num dia, após a Nina e o Andrew voltarem de uma consulta no médico, a Nina fica completamente transtornada. Isso porque ela descobre
descobre que ela não é capaz de gerar mais filhos. O Andrew também fica um pouco chateado porque ele queria ter um filho biológico, já que a Cici não veio dele, mas nada se compara à reação da Nina. Isso vai acabar sobrando pra essa empregada. Fica completamente a palavra com M. Tanto que durante a madrugada, a Millie acorda com um barulho dos dois brigando e ela até acha que a Nina tá matando o Andrew. Porque a Nina simplesmente aparece segurando o que parece ser um pedaço de um espelho quebrado e com a mão dela toda ensanguentada. E sim, a Millie realmente achou que um cara extremamente alto como o Andrew iria morrer com um pedaço de espelho. Obviamente ele aparece são e salvo. O cara não é a Medusa pra morrer por causa de um espelho. Mas é exatamente por esses motivos que está extremamente difícil ter um emprego hoje em dia. O mundo tá completamente maluco. A não ser que você seja um cara extremamente tecnológico e profissional como eu. Aí sim vai ser bem facinho de você encontrar um emprego muito bom na área de tecnologia. Só que infelizmente acho que eu já assisti esse filme. Para outro, vai ser o nosso segredinho. Agora voltando para o vídeo. No dia seguinte, a Nina acorda com outro humor. Ela pede desculpas pelo seu comportamento e até doa algumas de suas roupas para Millie. Uma mulher extremamente generosa de bom coração. E ela pede para Millie comprar ingressos para um musical no sábado porque ela e o Andrew querem sair num date. Inclusive, ela também pede para Millie reservar uma noite num hotel porque o casal quer fazer besteirinhas de adulto. Porém, a Nina fica puta com a Millie dizendo que ela comprou ingresso pro dia errado, que naquele sábado ela vai acampar com a Cici, sendo que a Nina tinha pedido exatamente pra ela comprar pra aquele sábado, não outro. Acho que a única pessoa pior que a Nina com datas é o cara da Rockstar que anunciou que GTA 6 ia sair em 2025. Essa bosta não sai antes de 2028, tá? E a Nina ainda diz que vai descontar o preço dos ingressos. Como esse homem fala? Por quê? Qual a agonia? Do salário da Millie. E ela, obviamente, implora pra ela não fazer isso porque o preço dos ingressos é muito maior que o salário que ela recebe. E depois perguntam, por que será que ninguém vai mais pro teatro e pro cinema? Os ingressos estão muito caros. Hoje em dia tá muito mais barato, mais em conta você simplesmente gastar tudo em droga e alucinar o filme. Só que aí, novamente, sempre ele, o Andrew, aparece para salvar o dia. Ele diz que não precisa descontar do salário da Millie porque ele vai ligar pra companhia de cartão de crédito e pedir o cancelamento da compra. Ele é um cara extremamente alto que resolve tudo, é muito legal. Só que assim, cara, você não é milionário? Você realmente vai perder o seu tempo, você vai ficar uma hora no telefone com o banco pra tentar cancelar a compra da porra do ingresso. E você é milionário. Você tem certeza que você é milionário mesmo? Sim. Quanto mais uma pessoa tem dinheiro, mais ela tem a tendência a não perder esse dinheiro ou ganhar mais dinheiro. Não duvide da capacidade de milionário de querer cada porque assim, pelo menos também o salário que vocês pagam ao empregado de vocês não dá nem pra comprar 2 ingressos. E como é que você acha que um milionário vive? Não explorando grandes... Deixa pra lá, não vou falar musical. Assim. Mas o iPhone vocês dão mesmo, né? Daí a Nina e a Cici saem juntas pra acampar durante o final de semana, enquanto a Millie e o Andrew ficam completamente sozinhos na casa. Afinal de contas, a Nina é uma mulher completamente tranquila que com certeza não veria problema nenhum neles ficarem sozinhos em casa durante o final de semana inteiro. Daí o Andrew diz pra Millie que infelizmente ele não conseguiu o reembolso dos ingressos no cartão de crédito. Este é o homem mais pobre, coitado, que eu já vi na minha vida. Ele jamais vai se recuperar financeiramente disso. Mas ele é um cara extremamente alto e bonzinho. E aí ele diz que a Millie pode ficar com aqueles ingressos. Só que a Millie diz que não precisa, até porque ela não tem amigos pra levar para um musical. Então o Andrew, na melhor das intenções, em toda a sua inocência e ingenuidade, convida a Millie pra eles assistirem o musical juntos. Como amigos. Afinal, a Nina é uma mulher extremamente tranquila e compreensível. Ela não ia ficar brava que eles foram juntos nesse negócio. Ainda assim, eles preferem não contar nada pra Nina, né?
Vai que. Isso vai ser maravilhoso. Se arruma toda usando um dos vestidos que a Nina deu pra ela. Parece até que ela tá realmente tentando seduzir o Andrew, mas eu tenho certeza que não. A Millie é muito boazinha e ela jamais iria cometer a grande burrice de tentar roubar o marido de uma mulher tão tranquila quanto a Nina, né? Seria completamente burrice fazer isso. O Andrew e a Millie assistem ao musical e depois eles vão jantar num restaurante super chique. Aí vamos combinar, né? Que aí também ficou difícil pra ela. Vamos não julgar ela aqui. Que aí também o cara fez a noite da menina e aí ficou. Aí é complicado. E romântico. Só que como amigos, é claro. E chegando lá, o Andrew simplesmente pede o cardápio inteiro. A cara deste maluco é completamente amigável. Eu seria muito amiga dele. Oxe, como que não? Parece o mesmo pobre coitado que ficou 2 horas no telefone tentando cancelar uma compra, né? É muita cara de pau, né? Daí eles jantam juntos como amigos, dançam juntos como amigos, e aí eles vão embora juntos pro hotel como amigos. Como amigos. É claro. Porém, eles ficam em quartos separados como dois amigos fariam. Quando a Millie entra em seu quarto, ela imediatamente coloca o seu celular para carregar. Afinal de contas, trata-se de um iPhone e é claro que essa porra acabou a bateria. Só que quando ela liga o celular, ela se depara com inúmeras mensagens e chamadas perdidas da Nina, brigando com ela, dizendo que se ela não responder imediatamente, ela está demitida. E no caso, a Millie não respondeu imediatamente porque ela estava sem bateria. E ela meio que estava num date com o marido dela também. Como amigos, é claro. A Millie vai chorar no quarto do Andrew dizendo que ela precisa daquele emprego mais do que tudo na vida. É o melhor emprego de todos. Por que ela precisa especificamente desse emprego mais do que tudo? Ela não consegue outro trabalho? Os tempos. Ele diz que vai ficar tudo bem, que ele não vai deixar a Nina demitir ela. Daí eles se abraçam, se beijam na boca e fazem besteirinha de adulto. Como amigos. Como amigos, é claro. No dia seguinte, eles voltam cedinho pra casa pra conseguir chegar antes da Nina. E aí, durante o almoço, quando estão os três, a Nina simplesmente pergunta pra Millie se ela aprendeu a cozinhar tão bem assim na prisão. E a Millie fica completamente sem graça. Ela não sabia que a Nina sabia disso. Pois é, pode ser que a Millie tenha mentido um pouquinhozinho assim de nada no currículo dela. Um terrível mistake que qualquer um poderia cometer. Quando ela colocou que ela fez faculdade, na verdade ela quis dizer que ela ficou presa nos últimos 10 anos. Mas olha o lado bom. Era pra ela ter ficado 15. Ela saiu em liberdade provisória e aquele emprego é a única chance que ela tem de não voltar pra prisão pra cumprir os últimos 5 anos. E a Nina sabe disso. E é exatamente por isso que ela abusa tanto da Millie e fica mandando ela fazer um monte de coisa e depois briga com ela. Ela sabe que a Millie não pode sair daquele emprego. Seria realmente uma grande pena uma vaga tão boa assim voltar a ficar vaga. Daí a Nina pede pra Millie ir no mercado, só que ela pede pra ela usar o carro deles, porque o carro da Millie tá começando a ser motivo de chacota, sendo que ela tem um Honda Civic. O Honda Civic jamais seria motivo de chacota. Civic? Hein? Todo mundo gosta do Honda Civic. No mercado, a Millie encontra uma amiga da Nina que diz que a Millie é Nossa senhora, que cara assustadora da moça. Extremamente corajosa por estar usando um iPhone que a Nina deu pra ela. Ela diz que a maioria das empregadas não aceita celular do patrão porque eles conseguem ver tudo que você digita no seu celular e conseguem rastrear o seu celular. E eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Mas deve ser exatamente por isso que o seu chefe sempre sabe exatamente qual o número de calcinha que você usa. E aí, quando a Millie está saindo do mercado, a polícia para ela dizendo que aquele carro que ela está dirigindo consta como roubado, sendo que ela jamais iria roubar uma porra dessa tendo um Honda Civic. Inclusive, é muito mais provável que o Civic sim dela seja um carro roubado. Mas o Andrew, sempre ele aparece novamente para salvar o dia e esclarecer esse terrível mistake. E aí a Millie diz para o Andrew que a Nina
com certeza sabe que os dois fizeram besteirinhas de adulto durante o final de semana. Acho que a Nina só não sabe que eles fizeram como amigos. E isso, sinceramente, muda tudo. E aí, quando eles voltam para casa, o Andrew tenta convencer a Nina de que ela está imaginando coisas, de que não aconteceu nada entre ele e a Millie. Pois é, o cara traiu a esposa e ainda tá usando a psicose dela contra ela. Essa é a coisa menos woke que eu já vi na minha vida. E aí a Nina diz que vai mandar a Millie de volta pra prisão. Ela diz que vai acusar a Millie de ter roubado suas roupas. O que é muito legal, só que a Millie mora aí. No caso, é só ela botar as roupas de volta no guarda-roupa da Nina antes da polícia chegar. Daí o Andrew se enche disso e grita com a Nina, mandando ela embora e nunca mais voltar. Um cara extremamente alto como ele, eu não esperava por esse gritinho. Mas voltar. Um cara extremamente alto como ele jamais irá tolerar que a sua esposa seja rude com a sua namorada. Daí a Millie, uma garota extremamente boazinha, ainda oferece ajuda pra Nina pra ela embalar as coisas pra ir embora, depois de ter roubado o marido dela. Daí a Nina dá um tapa na cara da Millie e vai embora dali completamente revoltada. Depois disso, o Andrew diz pra Millie que ele quer que ela continue morando lá e, obviamente, ela aceita. E aí os dois começam a namorar. O lindo namoro sempre começa com uma bela amizade, né? Só que num dia, a Millie se assusta com um jardineiro da casa, o Enzo, que aparece do nada observando ela. E sim, o Enzo é o máximo do 365 dias. E a única função dele nesse filme todo é ser um cara extremamente alto que fica farmando aura no fundo das cenas. Um dos maiores e mais complexos papéis já interpretados pelo ser humano, tá? Só que nesse susto que a Millie toma vendo o Enzo, ela derruba o café da manhã do Andrew, quebrando o prato de porcelana da mãe dele. Acho que ela viu o cara do 365 dias e já ficou com medo de ser sequestrada. Daí o Andrew fica puto com o Enzo, dizendo que ele é um esquisitão e decide demitir ele. O Andrew finalmente fez aquilo que a Netflix não teve coragem de fazer. E ele diz pra Millie que não tem problema ela ter quebrado o prato da mãe dele, que é só ela pegar os pedaços, colocar num saquinho, que ele conhece um cara extremamente habilidoso que consegue consertar porcelana. Daí eles fazem besteirinhas de adulto lá no quarto do sótão para comemorar a existência de caras extremamente talentosos que consertam porcelana. Isso realmente é motivo para se celebrar. Só que depois disso, a Millie acorda completamente sozinha lá e todas as suas coisas desapareceram. Ela fica completamente confusa. E quem já dormiu no primeiro metrô voltando da balada sabe exatamente como é essa experiência. Se acordar, sumiu tudo. Ela se levanta, mas se depara com a porta trancada. Ela grita pelo Andrew, que aparece do outro lado da porta, muito calmo. E ele diz que vai soltar a Millie, porém com uma condição. O Andrew diz que a porcelana que ela quebrou era da mãe dele, que ela trouxe lá da Inglaterra. É algo insubstituível e, claro, sem conserto. Infelizmente ele enganou a gente. Aquele cara talentoso que conserta porcelana não existe. E essa porra aí desse André é o milionário mais pobre que eu já vi na minha vida. O cara fica chorando por causa de ingresso, agora fica chorando por causa de um prato que provavelmente a mãe vagabunda dele comprou na Havan. Eu já vi um negócio igualzinho esse na Havan. Daí o André pega uma lasca da porcelana, passa por baixo da porta e diz que a Millie só vai poder sair dali se ela fizer 21 cortes na barriga dela bem profundos. E ele vai observar da câmera se ela fez mesmo, porque senão ela vai ficar ali presa pra sempre. Sim, o cara tá tentando quebrar o psicológico da Millie, prendendo ela. Uma mulher que ficou 10 anos presa. Parece um ótimo plano. E aí finalmente cai a ficha da Millie, que durante todo esse tempo não era a Nina que era a palavra com M, era a porra do André. E eu vou ter que confessar que eu desconfiei mesmo, tá? Porque a altura desse cara nem existe. Ele era bom demais. E a história da Nina é que ela conheceu o André numa época muito difícil da vida dela, em que ela passava dificuldades pra criar a Cici sozinha. Daí, é claro, o André apareceu tal qual um príncipe encantado com uma altura falsa. Eles rapidamente se apaixonaram, se casaram, e aí a Nina vivia um conto de fadas. Até que um dia o André se irritou com as raízes do cabelo dela. Ele pediu pra ela retocar as raízes, só que ela não teve tempo de fazer isso e ele simplesmente trancou ela no sótão.
sótão. E ele disse que ela só iria poder sair depois que ela arrancasse 100 fios de cabelo dela. Pois é. Se fosse eu, não ia ter nem 100 fios de cabelo na cabeça pra fazer um negócio desse. Mas a Nina fez isso 2 vezes. Porque da primeira ele não ficou satisfeito. E assim que ele soltou ela do sótão, obviamente ela foi correndo ver a Cici. Porém, ela acabou desmaiando porque, além de tudo, ele drogou ela. E aí, quando ela acordou, ela se deparou com a Cici na banheira com a água se enchendo. E antes que ela pudesse salvar a filha dela, a polícia apareceu e prendeu ela, achando que ela tava tentando matar a Cici. E aí, como ela tinha droga no sangue dela, eles internaram ela achando que ela é a palavra com M. Quando a Nina saiu da internação e voltou pra casa, ela decidiu aguentar as torturas do André, porque se ela tentasse fugir, ele que ia ficar com a guarda da Cici. E aí ela acabou ficando amiga do jardineiro, o Enzo, que queria ajudar ela a escapar. Sim, esse cara finalmente está num filme de sequestro em que ele é do bem. É tipo se a J.K. Rowling fosse o Dumbledore no próximo filme do Harry Potter. E aí a Nina teve a brilhante ideia de tentar encontrar uma substituta pra ela, porque o André sempre teve essa necessidade de ser adorado e de ser um salvador de alguém. E foi aí que a Nina encontrou a Millie. E ela era perfeita. Ela não tinha pra onde ir, não tinha futuro, era ex-detenta, era uma fudida. Tudo que o André gosta. Ele é praticamente um apresentador de programa de televisão que passa aos domingos. Adora um pobre fudido. Quando fizeram ela sair, não... Porém, a Nina logo descobriu que a Millie era muito mais do que perfeita. Ela descobriu que a Millie foi presa por homicídio. Ela matou um cara que abusou da colega dela. E aí a Nina teve uma pequena mudança de plano. Ela decidiu usar a Millie pra matar o André. De volta ao sótão, a Millie faz os 21 cortes na barriga dela e fica esperando o André entrar. Só que ele não sabe que a Millie encontrou uma faquinha escondida lá no sótão, deixada pela Nina. Eu só acho muito engraçado que a Nina bolou todo esse plano, deixou uma faquinha pra Millie, sendo que a Millie é a maior defensora das mulheres. Tudo bem que ela pegou o marido de uma, mas ela é a maior defensora das mulheres. Ela foi presa por ter matado um abusador. Ela teria matado o André com o maior prazer se a Nina tivesse explicado o que estava acontecendo. Não precisava desse rolê todo, não ia precisar ter furado a barriga de ninguém. Bom, mas quando o André entra no quarto e se aproxima da Millie, ela enfia a faca na lateral do pescoço dele. Daí ela pega o celular dele, foge e tranca ele no sótão. Pois é, e esse cara com todo esse tamanho, que aliás é fake, não consegue arrumar uma portinha, né? Daí a Millie diz pro André que só vai soltar ele se ele arrancar o dente da frente dele. Sim, ela foi logo atrás de um dos maiores medos do homem. Dentista. Ela passa um alicate por baixo da porta e, pra deixar mais interessante, ela começa a quebrar todas as porcelanas da mãe dele, uma por uma, que com certeza vieram da Inglaterra e não da Havana. E aí ele fica desesperado, implorando pra ela parar, porque senão a mãe dele vai matar ele. Mas não, se a Millie não matar ele antes. Ela educadamente explica pra ele que ela já foi presa por homicídio e que não seria nenhuma loucura ela matar de novo, né? Ela não teria problema nenhum em passar mais 10 anos na prisão. Pra você ver, essa mulher ficou algumas semanas no mercado de trabalho e já tá querendo voltar pra cadeia. O André, sem nenhuma outra escolha, pega o alicate e arranca o dente dele e passa por baixo da porta. E sim, ele faz todo esse drama pra arrancar um dentinho, enquanto o Everson Zóio fazia isso simplesmente porque uma criança de 9 anos com o avatar do Sasuke pediu pra ele fazer. Mas a Millie apenas pega o dente e vai embora, dizendo que ela vai voltar no dia seguinte. Ela tem uma ética profissional impecável, porque realmente acabou o expediente dela, ela vai dormir. Porém, no meio da noite, a Nina volta escondida pra casa, porque ela ficou com peso na consciência e decidiu voltar pra salvar a Millie, sem saber que a Millie já se salvou sozinha. Meio machista da parte da Nina achar que a Millie precisava ser salva, né? Só não foi nem um pouco woke. E aí, sem querer, querendo, a Nina acaba soltando o André. Ele ataca a Nina e tenta pegar a Millie, só que ela enfia um monte de porrada no pescoço dele, bem onde ali ela enfiou a faquinha. E aí ela consegue escapar. E numa hora dessa, com o Honda Civic, ela já atravessou o país, tá? O André, então, volta para a Nina e, completamente arrependido por todos os terríveis mistakes que ele cometeu no relacionamento, pede
pede pra ela voltar pra ele. Mas ela diz que infelizmente ela vai estar preferindo morrer. Ele então se prepara para atender este pedido, para matar a Nina, só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a Millie aparece e empurra ele pelas escadas. Ele bate a cabeça inúmeras vezes durante a queda, quebra o pescoço em 3 lugares diferentes e cai duro no chão. Justo. Muito provavelmente morto. Isso foi bem vergonhoso, porque um cara alto jamais iria morrer de queda, tá? É tipo um peixe morrer afogado. A Nina pede pra Millie fugir porque ela vai dizer para a polícia que ele caiu sozinho tentando trocar uma lâmpada. Um terrível mistake que qualquer um poderia cometer. Ela só não sabe como ela vai explicar por que caralhos ele foi esfaqueado no pescoço e tem um dente arrancado à força. Não sei qual tutorial no YouTube que ele viu de trocar lâmpada, né? Que ele acabou assim. Talvez ele tenha perguntado pro chat GPT gratuito como que troca uma lâmpada. Mas por uma grande coincidência e não por preguiça do roteiro, a policial que colhe o depoimento da Nina é irmã de uma ex do André. E ela sabe exatamente como ele é, como a altura dele é falsa. Então ela acaba aceitando a explicação da Nina de que ele caiu sozinho. No final, a Nina dá $100.000 pra Millie, que é bem pouco, levando em consideração tudo que ela passou, né? E a Millie decide virar assassina de aluguel de maridos ruins. Finalmente, depois de todo esse tempo, a Millie encontra sua verdadeira vocação. E o sistema acabou cumprindo seu papel de reintegrar ex-detentos de volta na sociedade. Isso novamente reforça minha teoria de que era muito mais fácil ali. É sério? É sério? Desde o começo, só ter pagado a Millie pra ter matado o André. Não precisava de toda essa volta que ela deu. Pô, ela fez a Millie dormir com esse cara, ser sequestrada, fazer 21 cortes na barriga dela. E esse tempo todo, era só ela ter pedido pra Millie empurrar esse cara da escada. Não precisava ter sido tão difícil assim. Puta mulher maluca da porra. E no final ele chamou de maluca. Acontece, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que isso aconteceu, não. Que filme esquisito. Ai,